Você entrou achando que era justiça. Foi assim que te venderam. Ordem onde havia caos, proteção onde havia abandono. Você acreditou porque queria acreditar, porque crescer vendo medo nas ruas cansa, porque alguém precisava fazer alguma coisa. E quando te disseram que agora era a sua vez, você sentiu orgulho. No começo parecia certo. Reuniões discretas, conversas firmes, homens falando em disciplina, respeito, família. Você ouvia palavras como proteção e controle com a mesma reverência que outros usam para falar de pátria. E quando vestiu a primeira camisa escura, sentiu que finalmente pertencia a algo maior. A comunidade começou a te olhar diferente, não com carinho, mas com expectativa. Portões fechavam mais rápido quando você passava, conversas mudavam de tom. E você interpretava aquilo como respeito. Era mais confortável chamar de respeito do que de medo. A primeira cobrança foi justificada. Disseram que era taxa de segurança, que era para manter o bairro livre de coisa pior. Você repetiu esse discurso para si mesmo enquanto observava comerciantes entregarem dinheiro com mãos trêmulas. É pelo bem maior, você pensava. Só que o bem maior nunca tem rosto, já o medo tem. Você começou a reconhecer os olhos baixos, as respirações curtas, o silêncio pesado quando sua moto virava a esquina. Ainda assim, você se convencia. Sem vocês, seria pior. As decisões passaram a ser mais rápidas, mais frias. Não era mais sobre proteger, era sobre manter controle. Alguém reclamou da taxa, outro atrasou o pagamento. Você ouviu a palavra exemplo pela primeira vez sendo usada como solução. E ali, algo mudou. Não na rua, em você. A sensação de estar fazendo justiça começou a dividir espaço com outra sensação. Poder. Não aquele poder grandioso de filme, mas o poder sutil de perceber que as pessoas medem palavras quando você se aproxima, que seu silêncio pesa mais que a fala de muitos. Você dizia que não era igual aos outros grupos, que vocês tinham regras, que havia limites, mas percebeu que os limites se moviam conforme a necessidade. Sempre havia uma justificativa pronta, sempre havia uma explicação estratégica. As armas deixaram de parecer ferramentas de proteção, viraram símbolos. Você não precisava apontar, bastava estar ali. O recado já estava dado. À noite, deitado, o barulho mais simples parecia diferente. Um portão batendo era alerta, um carro desacelerando era suspeita. Justiça não deveria exigir esse nível de paranoia, você pensava, mas já era tarde para questionar em voz alta. A liderança falava em expansão, organizar outras áreas, levar ordem a lugares esquecidos. Você lembrava do entusiasmo inicial e tentava reacender aquela chama moral, mas agora sabia que cada nova área significava mais cobrança, mais pressão, mais tensão. Você começou a perceber que não entrou para combater medo, entrou para administrá-lo. O dinheiro aumentou, isso era inegável. Melhor roupa, melhor moto, melhor aparência. Só que sua liberdade diminuiu na mesma proporção. Você não circulava mais como antes, não frequentava os mesmos lugares, não relaxava de verdade. Justiça deveria trazer paz, mas você nunca mais dormiu profundamente. Em uma reunião, um morador pediu redução na taxa, falou da filha doente. Você sentiu algo apertar no peito. Por um segundo pensou em flexibilizar, mas todos estavam olhando para você, avaliando. Liderança não admite hesitação. Você manteve a cobrança. Na volta para casa, o silêncio foi ensurdecedor. Não houve comemoração, não houve sensação de dever cumprido, apenas a constatação de que você tinha atravessado uma linha invisível e não sabia exatamente quando. O discurso de justiça ficou cada vez mais difícil de sustentar internamente. Agora era sobre território, influência, domínio, palavras que nunca apareceram na primeira conversa que te recrutou. Você começou a entender que proteção era uma palavra elástica. Protegia-se quem se alinhava, quem não se alinhava, aprendia. O olhar das crianças te incomodava mais do que o dos adultos, porque elas ainda não sabiam fingir normalidade. Elas observavam com curiosidade e medo ao mesmo tempo, e você se via refletido ali, anos atrás, acreditando que força era sinônimo de justiça. Um dia, alguém perguntou se você se arrependia. Você respondeu rápido demais. Não. Mas a resposta ecoou na sua cabeça muito depois da conversa terminar.
A presença policial começou a aumentar, não de forma espetacular, mas constante. Viaturas circulando mais vezes, perguntas discretas, olhares atentos. A tensão virou parte da rotina. Rivais também observavam, porque onde há controle, há disputa. E você percebeu que não estava em uma missão moral, estava em um jogo de poder. Justiça não funciona como jogo, mas aquilo já não era justiça. Você tentou se convencer de que ainda fazia diferença positiva, que o bairro estava mais tranquilo. Só que tranquilidade baseada em medo é silêncio forçado, e silêncio não é paz. Com o tempo, as reuniões ficaram menos idealistas, mais pragmáticas, mais duras. Falava-se em números, metas, influência. Você percebeu que os termos mudaram, e com eles, você também. A sensação inicial de orgulho foi substituída por vigilância constante. Você avaliava aliados, desconfiava de olhares, media palavras. Quem entra achando que é herói raramente percebe quando vira peça. Porque é isso que você se tornou, uma peça funcional dentro de algo maior. E peças não questionam propósito, apenas cumprem função. A comunidade já não te via como salvador, via como autoridade inevitável. E autoridade inevitável raramente é amada. Você percebeu que não podia sair facilmente. Não era emprego que se pede demissão. Não era grupo que se abandona sem consequência. Justiça deveria libertar, mas aquilo te prendeu. Em uma noite particularmente silenciosa, você se perguntou: em que momento proteger virou controlar? Em que momento justiça virou justificativa? Não houve resposta clara, só o peso da percepção. O poder que parecia missão virou responsabilidade sufocante. O dinheiro que parecia recompensa virou prova material de envolvimento. A influência que parecia respeito virou isolamento. E você finalmente entendeu que entrou buscando ordem, mas acabou perpetuando medo. Não houve cerimônia de transformação. Não houve anúncio. Apenas decisões pequenas, repetidas, justificadas, até que a versão de você que acreditava em justiça já não reconhecia o reflexo no espelho. Você entrou achando que era diferente, que faria do jeito certo, que imporia limites. Mas sistemas moldam pessoas mais rápido do que pessoas moldam sistemas. Agora, quando alguém fala em justiça, você escuta com distância, porque sabe como a palavra pode ser usada, como pode ser distorcida, como pode convencer jovens cheios de propósito a cruzarem linhas invisíveis. Você ainda tenta se lembrar da sensação inicial, aquela convicção limpa, quase ingênua, mas ela está enterrada sob decisões estratégicas, silêncios calculados e noites mal dormidas. E no fundo, você sabe, não entrou por maldade, entrou por acreditar, mas acreditar não impediu que o caminho o transformasse. Justiça não deveria exigir que você perdesse a própria paz. E é aí que a verdade finalmente se impõe, silenciosa, inevitável. Você não entrou para salvar o bairro, entrou para fazer parte de algo que dizia salvar. E perceber essa diferença é o que mais pesa.